Doutor, aproveitando até a sua presença aqui, que é um dos maiores especialistas na área, o torcedor comum, ele confunde muito. Por exemplo, o cara vai para o departamento médico, pô, esse departamento médico do clube demora demais, ou vai rápido e tal. Como funciona as divisões de recuperação de um jogador? Desde a hora que ele se machuca no gramado, qual é o departamento que atua, depois ele vai pro Refis, no caso, vai lá do São Paulo, que o Danilo citou, o que é feito lá, e depois para ele se recuperar até voltar a jogar, quais são as etapas médicas por que ele passa e por quais departamentos? Até para ficar claro para o torcedor. Bom, é importante que se diga, né, que essa atuação do departamento médico hoje é absolutamente integrada com várias outras áreas, né? Há uma integração muito estreita, e isso todos os grandes clubes, os clubes de melhor estrutura estão fazendo isso, já não é de hoje. Por quê? Porque você tem que, na verdade, começar a atuar antes da lesão acontecer, né? Existe hoje prevenção de lesão. Essa é a palavra de ordem. E passa, inclusive, essa prevenção de lesão por um momento crucial que hoje acompanha o futebol, que é a recuperação pós-jogo. A recuperação pós-jogo hoje é a palavra de chave para evitar lesão. E, claro, tudo que possa estar predispondo o atleta a ter uma incidência maior de lesões é de maneira individualizada, acompanhada, atleta por atleta. Agora, acidentes esportivos, como a gente chama, ou seja, as lesões, eu vou dizer que são absolutamente impossíveis de você evitar. Não tem como evitar isso. Por quê? Porque são obras, muitas vezes, de momentos que o atleta foge do próprio controle motor dele num certo movimento, provocado por uma situação de jogo, por um choque ou por uma série de outras circunstâncias. Então, lesões vão continuar acontecendo. Quando acontece, o que é fundamental? O mais rápido possível você ter um diagnóstico preciso de qual foi a lesão, qual o grau dessa lesão, né? E, mais do que isso, analisar o histórico do atleta anterior a esse momento da lesão. Isso é fundamental porque a gente já tem uma evidência se houve uma lesão anterior, se é uma reincidência, o que é. A partir daí, entra de novo a tecnologia. Hoje, cada vez mais a gente tem investido em tudo que possa acelerar a recuperação de uma lesão. Isso passa pelo aspecto nutricional, que é fundamental. É uma coisa curiosa, né? Todos nós começamos a partir de um certo tempo, acho que vocês mesmo estavam falando do Society de ontem aí, né? Isso. É. Todos nós queremos jogar melhor, correr mais, ter mais potência de chute, ter mais agilidade, aí vai. E hoje tem uma ferramenta para isso que ninguém pode abrir mão, que é o suplemento nutricional, né? Agora, o suplemento nutricional sempre foi muito focado em desempenho. Agora, já na Portuguesa, nós estamos fazendo isso, eu sei que devem ter outros clubes também, nós estamos associando o suplemento com a recuperação, com o tratamento de lesões. É incrível, mas evidências recentes apontam que você consegue acelerar a recuperação com suplemento nutricional. Então, o suplemento hoje está na mão do fisioterapeuta também, não é só do preparador físico, né? E os recursos hoje são inúmeros. Tem uma metodologia hoje que a gente usa com uma agilidade enorme, que é a chamada termografia. Não sei se vocês já viram. Você tira uma foto termográfica do atleta, que significa o quê? Você tem uma figura, que isso não depende de você esperar resultado de exame, nada, é na hora. E você, por variação de temperatura nos diferentes grupos musculares, comparando principalmente uma perna com a outra, você detecta áreas comprometidas por um processo inflamatório com aumento de temperatura. Então, é uma figura, inclusive, muito bonita de se ver. Você situa um ponto que está vulnerável ou que está acometido de algum processo inflamatório e já sabe até que profundidade isso tem, você sabe que localização pontual ele tem. Isso auxilia muito no processo de tratamento fisioterápico e auxilia também na
prevenção de lesões, porque isso aponta, às vezes, um grupo que está cometido com uma sobrecarga, que você faz um diagnóstico e, eventualmente, previne uma sobrecarga maior. E aí a gente podia ficar falando aqui, pessoal, uma hora aí, pelo menos, ou duas, sobre tudo que se faz aí num departamento médico, né? E chega a ser realmente uma história a ser contada, né? Ô, doutor, mais uma pergunta que está muito na moda hoje, é a questão da caneta emagrecedora. Né? Eu estava vendo uma matéria aqui que alguns atletas de futebol passaram a utilizar elas também em períodos de lesão. E ela não é considerada doping ainda no futebol. Queria saber do senhor como é que está isso no meio aí. Tem se falado muito, tem utilizado muito, porque é um tema que fora do futebol o pessoal está usando bastante. Mas e os atletas? É bem interessante você ter levantado esse ponto, porque, na verdade, essa caneta emagrecedora, todo mundo sabe, ela foi, na verdade, um procedimento introduzido aí recentemente, até uns poucos anos para cá, mas ela teve como propósito um tratamento de diabetes, né? Acho que todo mundo sabe que o que os Ozempic da vida aí fazem, né? Aumentar a captação de glicose pelas células. Então, ele trata diabetes, né? Agora, quando você aumenta a captação de glicose, você está, na verdade, queimando mais o substrato que, na verdade, muitas vezes leva ao sobrepeso, que é o próprio carboidrato, né? Agora, existe uma polêmica ainda sobre o uso dessas canetas que não voltados para o aspecto terapêutico, né? É ainda uma coisa não, digamos assim, aceita plenamente quando se utiliza isso com fins estéticos ou com fins até de performance, certo? Não é hoje um procedimento que seja proibido pela legislação antidopagem, mas é um procedimento que tem restrições éticas. Então, eu sei que está sendo usado, a gente nem pode comentar, mas sei até que às vezes é usado meio embaixo do pano, né? Mas é ainda um procedimento que precisa ser visto com um pouco mais de cuidado aí, para não se generalizar seu uso no esporte. Boa, doutor, obrigado. Vou aproveitar aqui, só uma curiosidade, doutor. A gente ouviu muito tempo, né, sobre altitude. Agora eu vou colocar um assunto altitude, porque passou por Libertadores, São Paulo enfrentou a LDU, Palmeiras enfrentou a LDU. Mas só que a gente vê o que foi feito pelo Palmeiras de ir, né, um dia antes, já para tentar já configurar rapidamente os efeitos da altitude. Hoje mudou um pouco essa configuração de subir só no momento do jogo, né? Ficar ali, por exemplo, na Bolívia, fica em Santa Cruz de la Sierra, depois sobe no momento do jogo. A sua opinião, qual seria o ambiente ideal para aqueles que não estão acostumados à altitude para jogar em Libertadores, para jogar em Copa Sul-Americana? É subir antes do jogo ou já fazer uma aclimatação? Bom, eu até gosto de falar sobre isso, porque eu tenho a satisfação de poder dizer que eu e o Muracy Santana fomos os primeiros profissionais do futebol a entrar com esse procedimento, chegar no dia do jogo. Nós fizemos isso em 1992, quando o São Paulo foi jogar a Libertadores lá contra o São José de Oruro e contra o Bolívar em La Paz, né? Na verdade, ainda existe o consenso do ponto de vista, não sei se podemos chamar de consenso, mas a prevalência da estratégia de ser melhor você chegar mais perto do jogo, por diversas razões. Algum de vocês aqui já dormiu em altitude? Já. Tipo Já. La Paz, certo? Quem dorme uma vez numa altitude como de La Paz vai me dar razão. Se você chega um dia antes, a sua noite é muito mal dormida. Começa aí. Para um atleta dormir mal no dia anterior ao jogo, é um tiro no pé, certo? Segundo, tudo que você comer, logo que você chega, você tem uma complicação enorme para digerir, certo? E aí vai, fora os sinais e sintomas do mal das alturas, que é impossível você não sentir. Então,
ainda é prevalente a estratégia de chegar no dia do jogo. Tá. Claro que você vai apontar outros fatores que são importantes, o negócio da velocidade da bola, que seria bom você ter um treino um dia antes para se adaptar melhor. Tem, claro, fatores que contribuiriam, mas no balanço dos prós e contras, ainda é sim a indicação mais aceita chegar no dia do jogo. Doutor, já chegando na reta final da entrevista, parece que hoje os clubes, né, dirigentes, né, vamos dizer, os dirigentes já se conscientizaram que há necessidade de investimento em tecnologia para recuperação e prevenção de contusões nos atletas, né? Porque eu me divirto. Estava conversando outro dia com o Luiz Rozan, que é um dos maiores fisioterapeutas do mundo, e ele me contando alguns casos de dirigentes que o que ele suou para convencer dirigente, presidente de clube, de onde ele atuava e tal, de que era necessário tal equipamento para acelerar a recuperação, que isso é ganho para o clube, não é gasto. Aí o presidente, quanto é que é? $30 mil. Que absurdo! $30 mil para um clube não é nada, né? E ainda mais pensando que um equipamento seria benéfico ao clube, porque vai acelerar o processo de recuperação de um atleta, né? Eu acho que hoje essa questão não existe mais. Ou pelo menos a resistência em se gastar com tecnologia já diminuiu muito entre os dirigentes, né, doutor? Com certeza. Isso, de fato, é uma... Vamos até chamar de uma vitória parcial já conseguida, porque eu protagonizei também, junto com o Rozan, várias situações como as que você citou, né? E, claro, hoje, digamos assim, o resultado de que isso de fato está sendo uma prevalência, a gente vê na infraestrutura montada em inúmeros clubes, né? Você vai hoje no centro de treinamento do Palmeiras, do Flamengo, do Red Bull, do próprio Corinthians, do São Paulo, você vê que de fato isso já ganhou o lugar que merece do ponto de vista da sua importância. Basta fazer uma conta, isso a gente faz aqui na Portuguesa. Quanto custa o jogador parado? Pega o salário dele, divide por 30 e vê quanto custa por dia ele ficar tratando uma lesão. Tem clube aí que prefere não fazer essa conta, viu, doutor? Tem clube hoje em dia que é melhor não fazer a conta. Tão cheio que tá o departamento médico, viu, doutor? Nem brinca. Mas, de fato, hoje isso não tem volta mais e a gente sabe que é esse o caminho e quem não fizer isso vai ficar para trás. Quem não se modernizar nessa área não tem mais espaço.